Bom dia, meu querido irmão, meu querido amigo. Que bom estarmos de volta para mais uma EBD online. Este é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar e nos regozijarmos neste dia tão maravilhoso que o Senhor preparou para mim e para você. Vamos dar continuidade ao tema que estamos estudando nesse período, que é a dinâmica da igreja no século 21. Hoje vamos para a nossa aula 9. E eu te convido, de repente você está entrando agora, este é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu te convido lá no YouTube da Primeira Igreja Batista em Aperibé, nós temos a playlists e lá nós temos as EBDs divididas por temas. Temas que nós já estudamos aqui na nossa EBD online, que foi mutualidade, quem é Deus, e lá você também encontra todas as aulas de 1 a 9 sobre esse novo tema que estamos estudando, que é a dinâmica da igreja no século 21. Na aula de hoje, na aula 9, nós vamos falar sobre o discipulado no Novo Testamento. Na aula 8, nós falamos sobre o discipulado no Antigo Testamento. Vimos lá e estudamos sobre o discipulado entre Moisés e Josué. Lembrando que não temos só esse modelo, temos outros modelos de discipulado no Antigo Testamento. E hoje nós vamos estar vendo um modelo de discipulado no Novo Testamento, que também não temos só esse, temos outros também, mas eu acho que esse é a parte chave, né? Que nós nada mais, nada menos vamos aprender sobre discipulado com o próprio Jesus. Durante a aula eu vou estar colocando algumas referências bíblicas e eu te convido a anotar essas referências, depois ler com calma, não ler só os versículos que eu vou estar citando aqui, mas ler antes, ler depois, para que você possa ter um entendimento melhor. Vamos lá? Sua Bíblia já está aí em mãos? Caderninho, caneta para você anotar? Então vamos a mais uma aula na nossa EBD online. Como eu disse, nós vamos ver hoje um modelo de discipulado como exemplo Jesus. Te convido a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 22, que é quando Jesus chama os seus discípulos, chama os seus primeiros discípulos para uma grande missão. E ele fala assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Mais à frente, em Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus chama mais um discípulo para fazer parte desse grupo seleto, esse grupo de 12 pessoas. E no Mateus capítulo 9, versículo 9, fala assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Aqui a gente vê como que se deu a chamada de Pedro, André, Tiago, João e Mateus.
Mais para frente, nós vamos ver como que aconteceu, como que Jesus chamou os demais discípulos para estar com ele. E a gente percebe que, assim, esse grupo é um grupo diversificado, né? Nós temos ali pescadores, temos um que trabalhava na coletoria, temos também um que era médico, e enfim, não era um grupo específico, como se Jesus quisesse misturar ali pessoas diferentes, né? E Jesus convida essas pessoas para uma missão, para impactar o mundo e dar continuidade a algo que já tinha começado, inclusive no Antigo Testamento. E a gente vai aprender aqui algumas lições importantes sobre esse modelo de discipulado de Jesus. A primeira lição que a gente aprende é que, primeiro, Jesus ele escolhe os seus discípulos, escolhe aquelas pessoas que iriam trabalhar lado a lado com ele, caminhar junto com ele, porque Jesus ele já sabia que o tempo dele aqui na terra era um tempo curto, e ele sabia que quando ele partisse daqui, a obra ia precisar ter continuidade, para que lá na frente os planos, o projeto, que é o plano de salvação, viesse se cumprir. Então, a primeira coisa que Jesus faz, ele escolhe os seus discípulos, pessoas completamente diferentes. A Bíblia fala que Deus, ele não olha, ele não vê como a gente vê, né? Ele olha o coração e não as aparências. E eu acredito que quando Jesus escolheu os 12 discípulos, as pessoas devem ter ficado assim: mas logo fulano não sabe nem falar direito, isso, aquilo. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Inclusive, nesse grupo de pessoas, estava aquele que não cria, Tomé, né? Só acreditava vendo. Tinha aquele que Jesus, inclusive, já sabia que iria traí-lo. Tinha o impulsivo. Então, era um grupo completamente diferente, mas que Jesus escolheu para ser seus discípulos, escolheu para dar continuidade ao seu plano de salvação para todos nós. A segunda lição que a gente aprende aqui é que, logo à frente, a gente, em Mateus 10, a gente vai ver que primeiro Jesus ele chama, ele escolhe os seus discípulos, e no versículo 10 diz que ele envia os seus discípulos para uma missão. Primeiro ele chama, segundo ele envia os seus discípulos para uma missão. E ele fala assim no 10, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. E aí eu te convido para depois, com calma, ler esse capítulo 10 todinho de Mateus. Mas aí eu te pergunto, qual era essa missão? Lembra? Primeiro Jesus escolhe os 12 discípulos,
depois ele envia esses discípulos para uma missão. Qual era essa missão? Se a gente for observar, essa missão começa primeiro com João. No Mateus capítulo 3, de 1 a 3, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Essa missão, aqui no Novo Testamento, começou com João Batista. Ele começou a pregar o arrependimento e a vinda de Jesus Cristo novamente, depois que ele subisse ao céu. Aí, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim: daí em diante, começou em João, só que depois passou essa missão para Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, quando Jesus envia os seus discípulos, qual era a missão? Anunciar o arrependimento e dizer que o reino dos céus está próximo. Foi para isso que Jesus enviou os seus discípulos. E aí, por quê? Para dar continuidade ao projeto. Só que essa missão não parou aqui. Mais à frente, Jesus chama mais 70 e ele continua chamando. E por isso, chegou o Evangelho até nós e ele também chamou a mim, chamou a você, para dar continuidade, para continuarmos com essa missão que é anunciar o arrependimento e anunciar que o reino dos céus está próximo, como de fato está, e nós estamos vendo tudo isso. E em Mateus 10, versículo 7, ele passa essa missão para os discípulos. Por quê? Por onde forem, prega essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Primeiro, Jesus chama os seus discípulos, escolhe pessoas completamente diferentes. Depois, ele envia para uma missão. Qual é essa missão? Anunciar o arrependimento e dizer que o reino dos céus está próximo. Terceiro, ele dá autoridade. Aqui no versículo 1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Quando eu leio essa parte que fala que Jesus deu autoridade aos seus discípulos, eu entendo, e aí eu compreendo bem aquele versículo que fala que é Deus que efetua em nós tanto querer quanto o efetuar. Eu entendo que é bíblico isso. Quem faz tudo é Deus em nós. Deus em nós é que faz. Porque às vezes as pessoas acham que pregam bem, que oram e que fazem tantas coisas, mas tem hora que a vaidade toma conta do seu coração e parece que ela dá a entender que ela está fazendo tudo isso por ela mesma. Eu tenho o costume de dizer que eu mesmo não conseguiria fazer nada. Até uma simples ideia, uma simples programação, é Deus que nos dá. E quando Ele está na frente, tudo dá certo, tudo flui muito bem. E a gente precisa ter isso muito claro nas nossas mentes. Jesus, ele fala que deu autoridades aos discípulos e ele tem nos dado autoridade também. Mas essa autoridade não vem de nós.
vem dele. Ele que nos deu essa autoridade. Uma outra lição que a gente aprende também é que Jesus aqui no capítulo 10, ele dá as instruções para os discípulos. Eu só vou ler umas duas aqui, por isso eu te convido a ler com calma Mateus capítulo 10, porque aqui tem todas as instruções, mas só para vocês terem uma ideia. Ele fala assim, Jesus enviou os 12, versículo 5 de Mateus capítulo 10. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirigem-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E ele segue as suas instruções. Uma outra lição que eu aprendo sobre discipulado, que no reino a gente não faz o que a gente quer. Não, eu acho que é assim que é legal, é assim que deve ser. Não, estão todos fazendo assim, nós temos que fazer também. No reino não funciona dessa forma. Quem dá as instruções é o Senhor. Quem fala o que é para fazer, como fazer, quando fazer, é o Senhor. E a nós cabe obedecer. Imagine se na casa do Senhor, nas nossas celebrações, nos nossos encontros, cada um fizer o que quer, fizer o que acha que deve fazer, fizer quando. Olha que bagunça que seria. Mas aqui a gente aprende que as orientações, as instruções, ela vem do Senhor. E primeiro, ele dá ao líder, que é o pastor. A visão, primeiro, ele dá ao pastor. E aos poucos, ele vai passando para a igreja. Então, quando às vezes o pastor chega com visão, missão para a igreja, e que a igreja se rebela, não, que o pastor não sabe o que está fazendo, o pastor está fazendo besteira, o pastor está isso, o pastor está aquilo. É como se a gente estivesse se rebelando contra o próprio Cristo. Porque a visão primeiro, quem recebe essa visão é o pastor, é o líder espiritual da igreja. E ele então recebe a incumbência de passar essa visão para os demais irmãos. Só que muitas vezes a igreja não quer, acha que é coisa do pastor, acha que não. E quando se rebela, está se rebelando contra o próprio Cristo. Então, como que é o modelo de discipulado? Primeiro ele escolhe, e vocês veem que Jesus ele vivia rodeado de uma grande multidão. Mas nessa multidão ele escolhe apenas 12. Não existe discipulado na multidão. Discipulado ele sempre será em pequenos grupos. Sempre será com poucos. Por que não dizer um a um? Às vezes, não, sempre serão poucos. Até porque a gente já viu na outra aula, é relacionamento, discipulado é relacionamento, é andar junto, é ensinar o caminho. Então dá trabalho. Na multidão a gente não consegue fazer isso. Por isso, aqui a primeira lição que a gente aprende é que discipulado sempre será em pequeno grupo.
Depois a gente aprende também que Jesus, ele chama e logo dá a missão. Ele não chama ninguém para esquentar banco. Ele não chama ninguém para quando tiver tempo. Inclusive, nós também já vimos em aula passada que discipulado é renúncia. Todos aqui chamados por Jesus, fala imediatamente, deixou o que estava fazendo e seguiu a Jesus. Discipulado é de imediato, quando é chamado, é de imediato. Então a gente aprende que a gente precisa ter um coração disposto para receber o discipulado. E por isso que na nossa escola bíblica discipuladora a gente fala muito isso. Ora eu sou discípulo, ora eu sou discipulador. Porque a partir do momento que eu recebi Jesus no meu coração, que eu me converti, eu já recebi a autoridade dada por Jesus e eu já posso começar um discipulado. A Cristolândia, ela tem uma dinâmica muito interessante. Por exemplo, ela acolhe os dependentes químicos e ela começa um trabalho. Em pouco tempo, aqueles que realmente estão convictos da sua decisão, imediatamente eles já começam a evangelizar os outros. Chamou, partiu para a missão. Não temos tempo, meus amados, para ficar esquentando. Ah, Lucélia, mas sim, todos nós temos condições de dar seguimento a essa missão. Essa missão é para todos. A partir do momento que aceitamos Jesus no nosso coração como único e suficiente Salvador, essa missão é para todos. De anunciar arrependimento. Ah, Lucélia, mas agora a igreja está fechada. Como que a gente vai fazer? A gente já aprendeu que a igreja continua aberta, trabalhando como nunca. O que fechou foram os templos. E igreja e templos não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque nós estamos vivendo esse tempo atípico que nós vamos cruzar os nossos braços e vamos deixar de cumprir com a nossa missão. E aí, quem vai dar a estratégia, quem vai dar os recursos, será o Senhor, como Ele tem feito. No primeiro mês, eu fiquei meio que perdida. E agora, só que depois eu falei, não, Deus já nos deu o recurso, que são as redes sociais. E nós estamos aproveitando este recurso para anunciar o arrependimento e falar que o reino dos céus, mais do que nunca, está bem próximo. E você, como Igreja de Cristo Jesus, o que você tem feito com a missão que Jesus deu para você também? Então, chama, isso se fala confiança, ele já envia para a missão, ele dá os recursos, que é a autoridade, em nome dele a gente fará muitas coisas, e ele também dá as instruções, como será, onde será, quando será. A nós cabe apenas obedecer. E esse discipulado, ele vai passando para os seus discípulos, depois ele chama mais 70, depois esse discipulado, um outro modelo de discipulado no Novo Testamento, Paulo com Timóteo e tantos outros. Discipulado é vida, discipulado é o que faz a igreja continuar viva. Discipulado é o que vai garantir que a missão seja cumprida. E como eu falei não. Jesus falou em Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, aqui, os 11 discípulos foram para a Galileia,
Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É Ele que nos chama, é Ele que nos dá a missão, é Ele que nos envia e é Ele que dá as instruções. E mais uma vez eu falo, a nós cabe apenas obedecer, porque a obediência vai nos dar condições de dar continuidade a esta missão. Quando que essa missão vai terminar? Só quando Jesus voltar. Mas em meio a tudo isso, Ele ainda nos dá a garantia que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa estar te dando um entendimento e que nesta manhã você possa ter a convicção de que, assim como Jesus chamou os 12 discípulos, Ele também me chamou, Ele também te chamou, para dar continuidade a esta grande missão, que é pregar o arrependimento e anunciar que o reino dos céus está próximo. Um excelente domingo na presença do Senhor. Fique com Deus e, se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Um abraço.